professor da Faculdade de Saúde Pública. Tá bom. Tá bom. Não vamos perder tempo. Olá, estamos começando a nossa live. Olá a todos que estão presentes. A gente tem 130 e tantos inscritos e eu vou tirar a minha imagem. Fica aí o presidente da ABIT e o Dr. Gonzalo Vecina. O papo é de vocês. Obrigado, Lígia. Uma boa tarde a todas e a todos. Em especial, uma boa tarde. Meus agradecimentos ao professor Dr. Gonçalo Vecina. Dr. Gonçalo é médico, mestre em administração, especialista em administração hospitalar, docente da Faculdade de Saúde Pública da Universidade Estadual de São Paulo. Ele foi o criador e primeiro presidente da Agência Científica que todos nós estamos ouvindo tanto falar nesses momentos de dificuldade que nós estamos vivendo, protocolos, etc. Publicou dezenas de artigos em periódicos especializados, enfim, é uma pessoa que eu estou fazendo a apresentação só por um ato formal, que na verdade dispensa apresentações pelo notório conhecimento que as pessoas têm dele. Professor, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, Fernando, por estar aqui falando com os membros da ABIT e vou fazer o possível para ajudá-los a entender um pouco desse momento tão singular da vida desse nosso país. Pessoal, eu dividiria em 3 blocos nessa nossa 1 hora de conversação. O primeiro seria o seguinte: as pessoas me perguntam, Fernando, até quando vai isso? Fernando, nós vamos ficar em confinamento eterno? Fernando, nós não aguentamos mais ficar sem faturar. Fernando, a gente tem que pedir para abrir comércio, tudo para a gente respirar. E nós temos colocado que essa é uma questão, parte é médica, parte é econômica. Hoje prevalece a visão médica. E nós estamos assistindo aí no mundo o que está ocorrendo. Então, a primeira intervenção do senhor, gostaria que falasse um pouco desse cenário, o que o senhor está vendo, as próximas 2, 3 semanas, um pouco desses conflitos que estão ocorrendo, necessários, que prejudicam até mesmo o entendimento da sociedade sobre os melhores comportamentos. Bem, primeiro de tudo, eu queria deixar aqui registrado o fato de que nós estamos passando por um momento absolutamente singular na vida do Brasil. Nós nunca passamos por algo semelhante a isso. A gripe espanhola, que volta e meia é mencionada, que pegou lá em 1917, 1918, matou 35 mil brasileiros. No mundo matou, acho que existem diferentes contas, 50 milhões de pessoas no mundo, no Brasil 35 mil brasileiros. Verdade que naquele tempo tínhamos poucos instrumentos de registro epidemiológico, não era tão fácil assim como é hoje, deslocamentos e registro. Neste momento, a gripe, depois do estrago que fez na Europa, na China, está chegando a quase todo mundo, foi decretada como uma pandemia, né? Uma epidemia que pega a todos. Pan é tudo. Né? E chegou ao Brasil. Qual é a perspectiva de uma doença infecto-contagiosa? É contaminar as pessoas de tal maneira que esse vírus possa se tornar perene. A ideia, o projeto do vírus, a forma de vida, é contaminar todo mundo, para que ele possa viver. Ele quer se reproduzir e viver. Então, ele vai pular de pessoa a pessoa até que não tenha mais para quem pular. Ou as pessoas ficam tão distantes que ele não consegue mais achar pessoas que não tenham tido a doença. É assim que acabam as epidemias, quando acabam as pessoas que podem ter a doença, que nós chamamos de suscetíveis. Uma pessoa é suscetível até ter a doença. Em consequência da doença, ela morre e perde a imunidade. Mãe, você está doida? E aí ela continua vivendo sem a possibilidade de ter, durante algum período, depende de quanto tempo aquela imunidade dura, ter uma segunda vez aquela mesma doença. Muitas doenças têm imunidade permanente, outras exigem
mais de uma vez. Por exemplo, sarampo nós temos que tomar a vacina e o reforço. Né? A poliomielite, o reforço várias vezes. Então, depende da doença. Esta doença é uma doença nova. Nós estamos aprendendo como é que ela funciona. Alguns estudos do Centro de Controle de Doenças de Atlanta indicam que poderemos ter 80% da população tendo a doença. Outros estudos falam em 20%, ou seja, uma variabilidade muito grande, 20% a 80% da população. A mortalidade, ela é maior do que a da gripe comum, mas ela mata muita gente. E ela mata diferentemente faixas etárias diferentes. Então, por exemplo, de 0 a 40 anos, a mortalidade é de 2 a cada 1000. De 80 anos para cima, é 15 a cada 100. Doutor? Doutor? Vale. Lígia. Fala, Fernando. Oi, Fernando. Eu estou tentando ver aqui. Eu vou pedir para você, Fernando, deixar o seu microfone fechado. Eu estou deixando o meu também, tá? Deixa só o doutor e vamos ver se melhora. A maioria das pessoas tem que ficar com o microfone fechado, porque senão dá microfonia. Mas então a mortalidade da doença é 2 em cada 1000 abaixo de 40 anos e 15 em cada 100 acima de 80. E entre os 40 e os 80 tem uma reta que sobe. Né? Então ele mata mais as pessoas com mais idade, porque tem um sistema imunitário mais débil, já foi muito usado. E também as pessoas que têm doenças associadas, diabetes, hipertensão, cânceres, doenças autoimunes como, por exemplo, AIDS, leucemia, artrites. Essas doenças permitem que o vírus mate mais gente. Então é uma doença que pega muita gente e tem uma mortalidade, dependendo da faixa etária, extremamente elevada. Qual é a expectativa de contaminados no Brasil? Se você não fizer nada, a expectativa que pegue aí cerca de 60% a 80% da população e mate 1.100.000 brasileiros num período relativamente curto de 2 a 3 meses. São cálculos feitos por entidades internacionais e agora já corroboradas por técnicos brasileiros. 1.100.000 mortos em 2, 3 meses. Vocês viram lá na Itália como é que está? Fila de caminhão do exército carregando caixões com mortos que não puderam nem despedir dos seus parentes por causa da questão da contagiosidade. Pois bem, se nós instalarmos medidas que diminuam a velocidade de transmissão do vírus, provavelmente nós vamos ter um número grande de infectados, mas mais aplainados, com uma condição melhor do sistema de saúde atender esses doentes que forem necessitando de assistência hospitalar. E aí nós estamos falando de algo em torno de 40 a 50 mil mortos em 2 a 3 meses. É muito diferente, 1.100.000 para 40 a 50 mil mortos. Então, a única estratégia adequada para conviver com esse bicho que nós conhecemos até agora, é isolamento. Quanto tempo de isolamento? 2 a 3 meses. A oportunidade de vírus é de 14 dias. Então, você pega a festa, não sabe que pegou, uma boa parte do que nós conhecemos até agora passa a ser o eliminador de vírus e nem percebe que está com a doença, porque não tem nem sintoma. E tem uma parte que vai ter tosse, geralmente tosse seca, pode ter distúrbios gastrointestinais, muito escorrimento.
Fernando? Então, mas eu tô com pessoas aqui dizendo que o som tá ótimo, então eu não sei exatamente como fazer. É ele que tá reclamando. Agora, diz que o doutor aí tá com o fone dele muito longe. Mas só se for isso. Agora, eu ouço aqui, eu pedi para entrar aqui com outro celular, eu tô ouvindo. Tem um chiado embaixo que eu acho que é do celular, que é dele. Agora, os outros falaram que estão ouvindo. Putz, aí eu não sei. Eu vou pedir. Doutor, pediram aqui para dar só uma paradinha. O senhor me ouve? Sim. Pediram só para dar uma paradinha aqui, porque tem uns que estão ouvindo bem, tem outros que estão pedindo para o senhor falar um pouquinho mais perto do microfone. Nós vamos ajustar isso, tá? Só um minutinho. Deixa eu só ver aqui, só um minutinho. Tem gente ouvindo bem, gente que não está ouvindo bem. Vamos ver se a gente resolve isso. Vamos, não. Se não ouve, não precisa falar. Nós temos que ter ouvintes. Não, tem ouvintes. Sim, ouvintes que ouçam. Não, tem gente ouvindo bem, tem gente que não está ouvindo bem. Então eu estou falando na Carlinha só para a gente dar uma... Ah, então. Doutor, falaram que quando o senhor aproxima o microfone, fica ótimo. Então eu vou pegar aqui e vou ficar segurando o bichinho aqui e tudo bem. Falo menos com a mão e mais com a boca. Tá bom assim? Ok. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Ah, bom. O som tá bom. Pode falar mais um pouquinho, doutor? Bom, então vamos dar continuidade à nossa conversa aqui com vocês sobre a epidemia do coronavírus. Podemos continuar? Eles dizem que tá ainda um pouquinho baixo, outros aqui que tá bem baixo e outros aqui que não melhora. Deixa eu ver. Eles me ouvem muito bem. Ouvem ao Fernando? Deixa eu ver. Ok. Gente, ele melhorou. Diz que melhorou 42%. Diz que o meu microfone tá bom. Eles falam que o meu tá bom. Fernando, e o microfone do Fernando, gente? Fala alguma coisa, Fernando. Oi, pessoal. Estão me ouvindo bem? Tá, ainda falam que o meu áudio tá perfeito e que ok, já aumentei o meu tá ótimo. O do Fernando, nossa, o Fernando tá um pouco baixo, segundo eles, e o do doutor melhorou 42%. Gente, vamos continuar. Não, vamos continuar então. Gente, vamos continuar então Vamos continuar então com este som do doutor aí em 42. Ele vai falar mais próximo do microfone dele e nós vamos tentar seguir assim, ok? E Fernando também, eles falaram que se puder falar bem próximo do microfone, fica bom. O Maurício aqui tá dizendo que o som tá bom.
Rafael está falando alguma coisa comigo, ele só falou Lígia. Sim, o do doutor já está ligado, está dizendo que o áudio do doutor está em 42%. Aqui na plataforma eu estou no meu máximo. Não consigo mais do que isso. Estamos no máximo, gente. Vamos continuar. Diz que o importante é o Fernando fechar o microfone dele, tá? Por enquanto, Fernando, daqui a pouco você abre. Então, pode continuar. Então falamos um pouco o que é a epidemia, grave, importante, quantas pessoas têm expectativa de pegar essa nova gripe e quantas têm expectativa de morrer, né? E o que podemos fazer? O que podemos fazer é diminuir a curva da epidemia, né? A curva ser mais achatada para permitir que aqueles que precisam de assistência hospitalar tenham a condição de ter acesso. Na Itália, por exemplo, o que aconteceu foi que o número de casos cresceu muito rápido e suplantou a capacidade de internação nos leitos de UTI. E aí os médicos tiveram que fazer o que é chamado de escolhas de Sofia, né? É um vírus relativamente grande que sai da árvore respiratória por gotículas que a gente expele ou por aerosol quando a gente espirra ou tosse e fica em suspensão. Algumas horas podem ficar em suspensão e aí elas tendem a cair, né? A lei de Newton, tendem a cair e vão ficar em cima da superfície. Dependendo da superfície, ela pode ficar viável até 9 dias. Até 9 dias. De horas até 9 dias. E aí o que acontece? Você é a mão. Coloca a mão em cima de uma superfície que tenha o coronavírus. A sua mão tem gordura e as partículas virais, os vírus que estão em partículas, porque o vírus não anda sozinho, ele gruda em alguma coisa. E essa coisa cai. E aí a nossa mão, nossa pele tem uma gordurazinha lá que é uma protetora, é uma gordura protetora. Então ela coloca em cima, ela gruda, e aí, ao colocar a mão na boca, no nariz ou nos olhos, nós permitimos que esse vírus penetre no nosso organismo. E aí se instala a doença. Então como é que eu pego a doença? Respirando um ar cheio de aerosol ou uma mão. O mais frequente, acreditem ou não, é a mão. Temos que evitar tossir e espirrar em público. E aí nós estamos falando de máscara. Qual é a função da máscara? Proteger o próximo. Qual é a função da máscara cirúrgica? A função da máscara cirúrgica é proteger o campo cirúrgico, não o cirurgião. O cirurgião não tem problema nenhum, é um sujeito rígido, saudável. Agora, na nossa boca, de qualquer um de nós, existem bilhões de micro-organismos, dos bons e dos maus, e em estado de equilíbrio lá. Nós precisamos dos micro-organismos. Nós não vivemos sem micro-organismos. Então, nós vivemos num equilíbrio com esses bichinhos aí, né? E quando eu vou fazer uma cirurgia, quando eu abro uma barriga, quando eu abro uma articulação, nesses locais não existe micro-organismo. Dentro das tripas existe, mas na barriga não existe. Então, quando eu abro uma barriga, aquilo lá é estéril. Se cair um bicho lá, a chance de dar uma doença é importante, uma inflamação,
é grande. Então, qual é o papel da máscara? O papel da máscara é impedir que gotículas com micro-organismos saiam da nossa árvore respiratória e vão para o campo cirúrgico. Qual é o papel que nós queremos das máscaras que estão aí hoje? Nós estamos recomendando que quem está tossindo, espirrando, use. Não expelir micro-organismos no próximo. Quando eu quero evitar que um profissional de saúde se contamine, aí tem que ter uma máscara especial, que é uma máscara que filtra para quem está respirando. Estas são as máscaras especiais chamadas de N95, que tem um filtro especial. Existem várias outras máscaras especiais para situações onde também o trabalhador não pode aspirar particulado, dependendo do tipo de particulado. No caso da saúde, é a N95. Pois bem, as máscaras de tecido, nós usamos até a década de 90 e davam resultado. Máscaras feitas de algodão, de sarja, né? Não há nenhum problema recuperar essa experiência. As máscaras de não tecido, tecido não tecido, passaram a ser introduzidas a partir da década de 90 por facilidade de produção, porque elas eram descartáveis, não tinha que ficar lavando e esterilizando as máscaras de tecido. Lembro que não basta lavar para usar no campo cirúrgico, tem que lavar e esterilizar, procedimento caro. Agora, uma máscara que vai ser usada por um cidadão para proteger o próximo, tem que ser esterilizada? Não. Tem que ser lavada. Que é o que nós temos que fazer com as nossas mãos para impedir que a gente leve micro-organismo para boca, nariz e olho. Então, por isso que todo mundo está falando em lavar a mão. Para que lavar a mão? Com água e sabão. Porque o sabão é saponificador. Ele quela a gordura e faz com que a gordura desgrude da nossa pele. E junto com a gordura vão os micro-organismos que estão ligados às partículas de gordura. Então, lavar a mão com água e sabão nos livra do vírus e permite que nós possamos usar mais livremente a nossa mão, né? O álcool gel a 70% ele desnatura micro-organismos. Por pressão osmótica, ele rompe a cápsula dos micro-organismos. Se ele for a 95%, não é melhor, porque ele não rompe a cápsula. Ele rompe a 70%. É um fenômeno químico determinado pelas leis da osmótica. Então, álcool a 70% desnatura. É um desinfetante. E água com sabão retira os micro-organismos. Um ou outro são igualmente eficazes. Só que, onde tem água e sabão, é mais barato usar água e sabão do que álcool gel, que é um produto industrial que tem que ser produzido. E está faltando, porque está todo mundo usando álcool gel, né? Então, o que nós temos que fazer? Temos que ficar em casa, temos que evitar circular. Quanto tempo? Olha, eu já disse aqui, 14 dias é o mínimo, mas provavelmente a gente vai ter que estender isso, porque nós estamos entrando no que seria o pico da epidemia. Mais baixo, mas é o pico. As próximas 2 semanas são críticas. Talvez, se de fato a gente tiver um aplanamento da curva, as autoridades sanitárias estão avaliando isso dia a dia. Nós consigamos propor uma saída ordenada da quarentena, aí por volta de mais uns 10, 12 dias. É o que eu espero. Mas eu não sei se vai acontecer.
Se a gente conseguir manter o estado de quarentena, diminuir o número de infectados, se a mortalidade começar a cair, se não entupir todo esse monte de leitos que nós estamos pondo à disposição, o Brasil não está tão despreparado assim. O Brasil tem, pro SUS, 10 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. A Itália tinha 11 leitos por 100 mil habitantes. Todos os outros países da Europa têm menos de 10. Só a Alemanha que tem 35 leitos por 100 mil habitantes. No setor privado, nós temos 43 leitos por 100 mil habitantes. Inclusive, estamos contando com a possibilidade de utilização desses leitos para toda a população brasileira, criando uma fila única. Estamos discutindo isso com a iniciativa privada, de maneira a conseguir, porque entre leitos públicos e privados, nós chegamos à conta de 21 leitos por 100 mil habitantes. Então, e tem esses leitos sendo construídos no Pacaembu, no Anhembi, são leitos de menor complexidade, mas que vão ser utilizados, né? O HC está se preparando para atender lá um monte de pessoas. Então, estamos fazendo coisas que vão atenuar um pouco o desastre que a epidemia podia trazer com esse 1.100.000 mortos, para ver se a gente consegue chegar próximo dessa possibilidade de 40 a 50 mil mortos no máximo. É muita gente ainda assim, mas é Brasil. Tem uma outra questão que nós não sabemos como vai acontecer. Esse vírus é um vírus do frio. O que acontece no calor? Não sabemos. Sabemos que esse vírus se comporta muito vagabundamente, morre rápido em temperaturas acima de 22 graus. O que vai acontecer com ele no norte e nordeste, no centro-oeste, que são quentes? Não sabemos. Espero que, de fato, ele não resista a temperaturas mais elevadas. Mas vamos ter que ver o que vai acontecer. No sul-sudeste, as temperaturas são mais baixas, mais amenas. Aí a condição é ele repetir o que ele fez na Ásia e na Europa. Então, o que é, como pega e como não pega, o futuro, como vai ser, e para que servem as máscaras, e por que voltar a ter máscaras de pano tem tudo a ver para uso na sociedade, não para uso em instituições de saúde, porque eu acho que o avanço de não ter que reesterilizar foi um grande avanço e que leva muita mão de obra. Mas só para vocês terem uma ideia de como está essa situação no mundo, na Alemanha, que não é um país do terceiro mundo, a Alemanha criou um protocolo para reesterilizar as máscaras N95 até 5 vezes. Por quê? Está faltando máscara N95 na Alemanha. Tem muito profissional de saúde pegando essa doença. E a única maneira de não pegar a doença, o trabalhador de saúde, é usar EPI, equipamento de proteção individual, onde a máscara N95 é um dos componentes. Tem ainda aquela face de acrílico, tem macacão. O conjunto completo chama Júpiter. Demora 15 minutos para vestir e para tirar sem se contaminar a hora que está tirando, né? Que é o grande problema depois de vestir um monte de roupa como esse do EPI do Júpiter, né? Bom, acho que com isso eu falei bastante. Eu acho que agora quero dialogar, ouvir perguntas, dúvidas que vocês têm. Liga o microfone. Liga o microfone, Fernando. Muito obrigado, doutor Gonçalo, pela sua brilhante explanação. E está aberto via chat. E eu já gostaria de colocar aqui uma consulta ao senhor. O senhor coloca que estamos aí no aprendizado, o mundo está no aprendizado, e que, se tudo correr muito bem, nós teremos aí mais 15, 20 dias, 30 dias, eventualmente, para começar uma volta organizada. Nós estamos assistindo aí muitos conflitos, infelizmente, entre Poder Executivo, Federal, enfim,
e que acaba confundindo a sociedade. Dentro desse sentido, o senhor colocou que talvez os micróbios, o vírus, melhor dizendo, não aguente o calor. O senhor imagina uma situação em que vamos abrindo em algumas cidades, outras vão ficando, porque a China foi um pouco isso, né? Fizeram um isolamento naquele epicentro, mas eu não me recordo de ter tido um isolamento tão forte em algumas outras áreas daquele país. Já a Espanha, etc., eu tenho acompanhado, está tudo mais ou menos fechado, a Itália também. O senhor acha que num país tão grande como o Brasil dá para imaginar uma organização de volta em função das características de cada região, do número de casos, etc.? Falar de qualquer coisa organizada no Brasil já é um épico, né? Mas, de qualquer forma, nós temos que aprender. Então, vamos ver como é que ele vai se comportar nas regiões mais quentes. Se ele tiver um comportamento diferente, nós temos que usar a nossa inteligência. Agora, o que não dá é para usar a nossa capacidade de achar. Nós temos que basear nossas decisões na ciência, no conhecimento, né? Eu acho que não tem cabimento as pessoas acharem que, olha, eu sou saudável, isso para mim vai ser uma gripezinha, porque na maior parte das pessoas não vai ser uma gripezinha, né? Vai ser, particularmente nos mais idosos, naqueles que têm comorbidade, uma coisa mais grave. Dá para separar uma parte da população e dizer, vocês vão ficar em casa. Veja, nas nossas casas moramos todos juntos. As crianças estão convivendo com os adultos e com os velhos. Dá para segregar velhos numa sociedade como a nossa? Dá para segregar velhos e pessoas com outras doenças na periferia de uma cidade como São Paulo? Não dá, né? Então, essa ideia do isolamento vertical, que nós estamos hoje todo mundo isolado. O que é o isolamento vertical? Isola só grupo de risco. Dá para isolar só grupo de risco? Não dá para isolar só grupo de risco. Nós não temos estrutura social para fazer um isolamento só de grupo de risco. Então, temos que ter um pouco de respeito por como vamos conduzir o nosso comportamento frente a essa epidemia. Está sendo um desastre econômico, está sendo um desastre econômico. As consequências do desastre econômico poderão ter desdobramentos sociais? Com certeza. Poderemos ter famintos atacando lugares onde a comida está? Poderemos ter, se o Estado não tomar as providências que ele tem que tomar, né? Nos Estados Unidos, Trump está distribuindo $1.000 para cada pobre americano. Quando é que você imaginou que você ia ouvir falar que o Estado americano, com um governante como Trump, ia estar subsidiando o privado? É uma coisa. Na Europa estão fazendo coisas mais avançadas. O fato é que o Estado vai ter que comparecer, né? Já há um consenso de que era uma vez a questão do equilíbrio fiscal, né? Neste período nós temos que passar esse trânsito. Depois nós vamos fazer o acerto das contas públicas para voltar a ter equilíbrio fiscal, que é importante que exista o equilíbrio fiscal. Mas tem uma transição. Essa transição é que nós temos que ter, por parte dos governantes, uma ação do Estado que seja capaz de fazer frente às necessidades da sociedade. Como é que faz para vocês, empresários, conseguirem aguentar pagar salário nesse período? Então, tem um conjunto de medidas. São suficientes? Não, não são. Ou são. Se não são, vamos discutir. Vamos tentar criar algo que seja suficiente. Agora, o que nós precisamos é, a hora que nós sairmos dessa crise, que os empresários tenham condição de continuar dando empregos. E mais do que isso, a produzir aquilo que a sociedade precisa para viver. Nós todos precisamos de roupa, nós todos precisamos de comida. São os empresários que produzem isso. Nós precisamos continuar fazendo isso. Então, o Estado
é quem vai conseguir garantir que nós tenhamos condição de retomar e reconstruir um Brasil melhor. Eu espero que do lado de lá nós tenhamos um Brasil que aprendeu a ser mais solidário, primeira coisa, que aprendeu a usar melhor a tecnologia da informação. Quer dizer, falar há 60 dias atrás que nós faríamos uma reunião com 130 inscritos usando esse tipo de tecnologia que nós estamos usando era impensável. A maioria de nós não sabia nem como entrar no computador ou no celular, mas isso sempre esteve lá. E é uma ferramenta fantástica. A telemedicina, que os conselhos de medicina são contra. Por que os conselhos de medicina são contra a telemedicina? Corporativismo, só. A telemedicina é um brutal avanço para o contato entre paciente e profissional de saúde. Temos que ter telemedicina. Então, são consequências favoráveis desse momento. Não tossir mais nos outros. Agora vamos aprender a não disseminar mais nos outros. Vamos fazer com que, inclusive, a gripe comum seja mais controlada, menos disseminada, porque morremos de gripe comum também. Então tem algumas coisas que vão ser melhores do lado de lá, mas nós temos que chegar vivos do lado de lá. Então, muita ciência, muito conhecimento devem nos orientar nesses próximos dias para tomarmos melhores decisões. Não tomar decisão com o fígado, tomar decisão com o cérebro. Muito bem, Fernando. Tem alguma pergunta já aí? Tá cheio de perguntas. Vamos lá. Vamos lá, localizando todas as perguntas. Eu estou pedindo para quem for fazer pergunta aqui no chat, coloca a interrogaçãozinha antes da pergunta, que fica mais fácil de eu localizar. Então, a Gisela está perguntando se a N95 é mais eficaz do que a FFP3. Eu vou fazer já duas na sequência. E quais seriam os tecidos? A Viva Underline 1 está perguntando. Quais seriam os tecidos do dia a dia que seria mais propício para fazer as máscaras caseiras? Para fazer as máscaras caseiras é a sarja, o algodão, né? E aí eu vou recuperar coisas, eu fui dar uma olhadinha nessas coisas aí para falar para vocês, né? Então eu recuperei as normas brasileiras lá de 97, 98, da ABNT. E lá era 210 gramas por metro quadrado. Mas lembrem-se, essas de 210 gramas por metro quadrado era para fazer máscara cirúrgica. Talvez não precise ser 210 gramas por metro quadrado, porque nós não estamos interessados em uma luva e uma máscara cirúrgica. Estamos interessados numa máscara de proteção da civilidade. O cidadão que tosse ou que está expelindo perdigotos, ele vai expelir na máscara. O 210 gramas por metro quadrado está nas normas brasileiras, né? E elas não foram revogadas até agora. Então, por aí pode ser. Com relação à comparação da N95 e a PFF3, que parece que foi o que você falou, eu não sei. Eu não sou um especialista em máscaras. Eu conheço a N95, ela é comparável à PFF2. Agora, estas outras que servem para outros aerosóis, eu confesso a minha ignorância. Tem que chamar outro especialista que não sou eu. Muito bem, temos mais perguntas. O Newton Barbosa pergunta: as máscaras de TNT são duplas? Qual seria a gramatura? Precisa de filtro? Se sim, que tipo de filtro? E também mais para frente, a Nathalie, ok, acho que a pergunta sua, Nathalie, já foi respondida, era sobre Saja, né? Se seria uma boa iniciativa, o doutor já respondeu. Então, ainda sobre TNT, estão perguntando se precisa de antimicrobiano, o Edson Bernal, aí não necessariamente só TNT, aí também se máscara de tecido precisa de antimicrobial. Veja, as máscaras de TNT são duplas e não precisam de filtro nem de antimicrobiano. Elas fazem esse papel que eu falava para vocês
de proteger o campo cirúrgico. É uma máscara que deve ser utilizada por 3, 4 horas, porque conforme o cirurgião vai utilizando, ela vai ficando úmida. E aí ela vai perdendo a capacidade de reter partículas. A máscara, a N95, ela ganha um filtro. Ela ganha um filtro e com isso ela tem essa capacidade de impedir que quem respira, respire partículas do meio ambiente. Até onde eu sei, nem a N95, nem essas outras máscaras têm antimicrobianos junto. Não existe... Eu tenho um relativo conhecimento de técnicas de esterilização e desinfecção. Eficaz um antimicrobiano aplicado num tecido que não faça mal para quem use essa máscara, eu não conheço. Pode ser que tenha, mas eu não conheço, né? Volta e meia você tem algumas perfumarias que aparecem assim, olha, ponha isso naquilo que dá aquele outro, mas não tem comprovação técnica disso. É lógico que hoje você está falando, por exemplo, existem tintas que são bactericidas, mas são tintas que você põe na parede, não na pele, né? Então, não sei, mas creio que não. E com certeza, no caso do que nós estamos discutindo aqui, seja para fazer a cirúrgica TNT duplo, seja para fazer a N95, seja para fazer a de pano, para ser utilizada não cirurgicamente, para ser utilizada pela população, certamente não precisa de nenhum tratamento especial. E o que eu faço com uma máscara de pano depois que eu uso? Lavo com água e sabão, seco e ponho de novo, né? Se secar no sol, melhor ainda, porque o sol é desinfetante. Os raios ultravioletas são desinfetantes. Muito bem. O Newton ainda tem uma dúvida que persiste aqui nas várias perguntas que ele já fez. Onde encontrar filtro para fazer essas máscaras mais indicadas aí para cirurgiões? Fernando, talvez você possa falar nesse momento. Abre o microfone. Vamos lá. Nós estamos aí envolvidos, doutor Vecina, numa cruzada pela transformação industrial. Então, as máscaras cirúrgicas, essas aqui, tá, que feita com TNT de polipropileno, certificadas na Anvisa, são máscaras simples, mas que já não estamos achando mais. Para essas máscaras, segundo os fornecedores de matéria-prima, que são 2 ou 3 empresas que são os grandes operadores, nós teríamos oferta de mais de 600, capacidade de ofertar mais de 600 milhões de máscaras por ano. Essas máscaras, elas não atendem o corpo de trabalho de doutores, enfermeiras e enfermeiros lidando com o paciente. É uma proteção para quem está recebendo alguém que vai ao hospital, etc., um funcionário, mas está muito longe de ser uma máscara para os profissionais da saúde. Então, para esse caso, não há limite. Então, tem a Fitesa, tem a Berry, que são os maiores ofertadores deste TNT cirúrgico. Agora, a N95, ela tem 3 camadas. E essa do meio, que é o melt blow, ele recebe uma carga eletrostática. Essa daqui está com carência ou com escassez no mundo. Então, tem uma série de pesquisas sendo feitas de empresas que estão no Brasil e no exterior com novas tecnologias que suprimiriam a necessidade de você colocar essa camada do meio. Ela já vem, digamos assim, empacotadas e com características semelhantes, mas ainda estão todos correndo pela aprovação. Ontem, a 3M, se não foi ontem, eu recebi essa notícia ontem, está virando para produzir 1 bilhão de máscaras N95 por ano no mundo. E a 3M foi a pioneira nesse tipo de máscara. Então, a N95 está difícil. E essa é a máscara que os profissionais de saúde mais precisam. Para a cirúrgica, de uso mais geral, até mesmo para as pessoas, mas a gente deve evitar para deixar mais para os profissionais, temos aí, por matéria-prima, algo como 600 milhões de máscaras por ano.
que apesar da exponencialidade do crescimento, eu creio que isso atenderia à demanda nacional, olhando aí para os próximos meses. A máscara de tecido, que um monte de gente já fez e continua a fazer, inclusive em alguns estados, lá em Ceará, hoje eu conversei, a saúde está falando, não, dá aqui para o paciente que vem para cá justamente para evitar ao tossir, o perdigoto, essa coisa toda. Essas são máscaras que não vai faltar no Brasil. A grande questão é, na hora que nós voltarmos ao convívio social e formos saindo do isolamento e gradativamente a economia começar a se movimentar, quais serão as recomendações e os protocolos para nós, cidadãos que estamos na rua? A gente vai para a China e para o Japão, vê um monte de gente já de máscara por causa da poluição. Então, não há escassez nem para máscara de tecido comum, não há escassez, considerando 600 milhões de máscaras ano, para esse tipo de produto ofertado dentro do território brasileiro, mas há uma escassez mundial desse recheio da N95, que aí é a grande discussão, que tem visto várias empresas testando outras possibilidades para substituir. Eu acho que temos que fazer as três coisas e principalmente fazer o que podemos fazer. Então, temos que aumentar ou ter uma oferta aqui no sul-sudeste de máscaras de pano, seria bom. O que vai acontecer depois? Eu acho que nós criamos um hábito de usar máscaras e muitas pessoas continuarão usando máscaras. A tecido não tecido, a máscara cirúrgica dupla, está também em falta. Aí, eu acho que é um pico que certamente depois que a epidemia acabar, nós vamos estabilizar o consumo, que são as máscaras que serão consumidas por serviços de saúde. É importante que os trabalhadores de saúde tenham acesso pelo menos a essa, é importante que eles tenham pelo menos acesso a essa, né? Uma coisa que está acontecendo agora também é que muitos estão usando a N95 e sobre a N95 uma DTNT, essa cirúrgica, para aumentar a vida útil da N95. Então, eu acho que se tem capacidade de produção da tecido não tecido, vamos produzir da tecido não tecido nesse momento de crise e vamos ver o que vai acontecer do lado de lá, né? A N95 tem esse problema do filtro. Como vamos resolver? Vamos ver se aparecem alternativas tecnológicas para substituí-lo, né? Perfeito. Lígia. Temos aqui mais perguntas. O Alexandre, ele está perguntando, provavelmente ele tem esse tecido disponível, e ele está perguntando então se feito com poliamida, elanca, na verdade, seria eficiente para esse uso pessoal, né? Ou seja, a barreira física e não uma máscara mais técnica. Olha, até onde eu acompanho esses assuntos, os tecidos sintéticos não são confortáveis, né? O algodão é muito, volta sempre a falar do algodão por causa do conforto térmico. Agora, esses tecidos, a poliamida, até onde eu entendo, é um tecido, é um fio sintético que tem uma capacidade de transpiração e de trocas com o ambiente menor. Não sei, o Fernando tem mais conhecimento dessa questão mais técnica dos tecidos. Sem entrar porque aí temos produtores de todo tipo, mas eu me recordo, até o senhor falou de uma norma técnica da Anvisa, das máscaras de algodão, e se o colega Silvio estiver aqui, eu peço ele para resgatar isso, porque eu era garoto e ia para os médicos, e as máscaras que existiam eram as máscaras de algodão, até que entrou o TNT, descartável, auxílio de higienização, etc. Aí vai do cidadão, de cada um, quer dizer, uma mistura algodão, poliéster, que tem uma predominância de fibra natural, etc. De um modo geral, essas máscaras, quando ele falou da elanca, você pode fazer com poliamida, que é uma matéria-prima agradável, não é uma matéria-prima ruim. O consumidor é que vai decidir. O grosso das máscaras que eu tenho visto aqui tem sido feitas mais com tecido de algodão. De novo, há uma grande oferta disso, que pode atender as
as pessoas que vão aos centros hospitalares, mas não são para os profissionais. E é preciso que as pessoas entendam que ela tem uma proteção mínima. Não é uma proteção para o sujeito achar que é o super-homem e vai respirar a 1 centímetro lá do outro. Não é nada disso. É uma questão de civilidade e de proteção. Então, vai ajudar. E vamos ver se o hábito do brasileiro vai se alterar com o pós essa quarentena e quando as pessoas começarem a ir para a rua. Agora, a matéria-prima vai depender realmente do gosto, da disponibilidade, evidentemente, tem muito algodão, também tem muita fibra sintética, e do consumidor, que vai se sentir bem ou mal com um determinado produto aqui em contato com o seu nariz, com a sua boca, com a sua face. Mas não há uma restrição. O que tem que prestar atenção é que seja algo que tenha alguma proteção e que seja respirável. Se o sujeito colocar um troço que veda a respiração, não vai adiantar. E botar também um agaze que está cheio de buraco, também não vai adiantar coisa nenhuma, é só uma fantasia, não tem nenhum efeito. Então, uma tricoline bem batida, uma sarja com fio fino também, uma sarjinha leve, tecidos aí de 180 gramas por metro linear, por metro e meio, 1,60 m de largura, é o que atende. Estamos falando aí de 100 gramas por metro quadrado, alguma coisa dessa natureza. É um produto que é confortável e que pode fazer essa proteção. Muito bem, temos aqui pergunta do Célio. O Célio, ele quer saber, os aventais de TNT com 40 gramas, TNT de 40 gramas, eles precisam de algum selo da Anvisa? Veja, se o material é para ser usado no campo cirúrgico, algum tipo de autorização tem que ter, né? Porque aí os produtos para a saúde têm aquela classificação em 4 níveis, né? 1, 2, 3, 4. Todos eles têm algum tipo de burocracia que tem que ser cumprida. Lógico que o 4, que são materiais invasivos, um monte de coisa. Agora, o 1 é praticamente só informar que está fabricando. Esse material, eu acredito que seja grau 2. Então, ele tem que ter uma comunicação à vigilância sanitária que vai produzir e o depósito de quais são os materiais que estão sendo utilizados. Agora, isso é fácil de ver, Está presente no site da Anvisa. Eu sempre digo que é fácil de ver, porque tive a ver com essas coisas, mas nem sempre é tão fácil assim. Tem uma burocracia que tem que ser vista. Doutor, nós temos no site da ABIT todas as normas da Anvisa e está disponibilizado pela BNT todos os protocolos, as fichas técnicas. Também colocamos no nosso site como fazer uma máscara, tá? Que foi feito por Senai CETICT. Tem um tutorial, aliás, já fomos criticados por alguns quando falamos das máscaras caseiras, dizendo que a ABIT não poderia falar isso. Nós não estamos falando, nós estamos reproduzindo, inclusive, o comentário do ministro Mandetta, que disse que pode sim, deve-se usar, independente agora, com devida cautela, você não está protegido como uma máscara N95. Tá? Essa tem que ser para os médicos, para os enfermeiros, para aqueles que estão na linha de frente, em contato com os pacientes, e não para nós, comuns, que não vamos estar enfrentando isso e podemos tirar a chance dele ter um equipamento melhor. Somos nós, os profissionais de saúde, que estamos pedindo para vocês da indústria têxtil entrar nessa história para diminuir a falta desse material. Então, é essa a questão. Muito bem, tem bem mais. Nós temos aqui, né, no conjunto dos nossos ouvintes, nós temos não só empresários, também temos jornalistas, né? E alguns deles querem fazer matéria sobre qual a forma mais efetiva para a população usar as máscaras de tecido. É quando vai no mercado, é quando toma um transporte público, enfim, exemplos de como seria seguro usar essa barreira física dessa máscara de tecido, em que momento? Bem, eu acho que é nessa circulação. Nós estamos querendo que as pessoas fiquem mais distantes. A ideia é de distanciamento social. Mas as pessoas têm que comprar comida, têm que ir na farmácia, né? Então, nestes momentos em que elas têm que se deslocar, que elas se desloquem com essa proteção, que é uma proteção, fique bem claro, do próximo.
ela vai continuar respirando o que tiver que respirar. Agora, quando ela tossir, quando ela espirrar, quando ela falar e emitir ao falar pequenas gotículas de saliva, elas vão ficar retidas na máscara. É esse o papel da máscara, reter gotículas que não irão ser respiradas por outras pessoas que estão vivendo socialmente com você. É aí que a população deveria usar essas máscaras, ou seja, quando tiverem que ir à rua para fazer coisas que são importantes para a sua sobrevivência, que a ideia da quarentena é essa: fique em casa, porém vá comprar comida, material de limpeza, remédios, como necessário, né? Ok, agora uma pergunta aqui da Mônica Cris. A Mônica é uma empresária, pelo que eu estou vendo aqui, e ela faz a seguinte pergunta, a seguinte colocação e pergunta: nós do têxtil estamos dispostos a ajudar os médicos e a população. Então, entendo que podemos fazer máscara de tecido e a de TNT para os médicos. Temos confecção para fazer máscaras para os médicos, mas onde encontramos este TNT? Então, assim, eu acho que é uma pergunta mais direcionada ao Fernando, mas, Fernando, eu queria que você ressaltasse que nós temos lá no site a bit.org.br/empresas querem ajudar, uma plataforma onde você coloca o que você faz e também ali você encontra empresas que produzem, né? Então, nós estamos pedindo para, se você confecciona ou se você tem matéria-prima, desde tecidos de algodão, TNT, entre lá no site da BIT ou por esse site direto, né? A bit.org.br/empresas querem ajudar, ou entra no site da BIT, no menuzinho vai estar escrito Covid-19. Entra lá, nós temos alguns manuais de como fazer máscara, regulamentos técnicos da Anvisa e essa plataforma também. É isso, Fernando? Completa aí. Eu gostaria de fazer de novo ressaltar algo aqui. O que nós temos recomendado? Uma pessoa está lá no interior. Fernando, o médico pode usar máscara de tecido? Eu falei, por favor, essa máscara não está adaptada para o uso no front. O doutor, a enfermeira, pode até usar como um cidadão ao sair para a rua, fazer alguma coisa. Agora, não é uma máscara que ele possa ter como um aparelho, um equipamento tecnicamente aprovado. Todo equipamento médico, hospitalar, para uso em campo, tem que passar pela certificação da Anvisa. Hoje nós estamos aí com um tecido que parece que tem que fazer um teste novo, e é um tecido de TNT. Então a máscara está ok, foi para lá, estamos vendo como é que vamos fazer esse teste. Então, máscara de tecido. Se a autoridade médica do município entender, olha, eu não tenho nada, eu prefiro ter isso daqui a não ter nada, isso é uma decisão da autoridade médica do município, do hospital. Agora, não é um produto feito para uso no front, né? TNT. Se você fizer um TNT médico hospitalar, é uma coisa. Tem o TNT industrial, que não tem a mesma capacidade de filtragem. Consequentemente, serve, ajuda, mas não tem a mesma capacidade de filtragem do TNT médico hospitalar. Então, cada processo depende de onde você esteja colocado. Lá nesse lugar que eu falei no Ceará, eles pediram, por exemplo, jalecos médicos foram feitos de tecido. Então, por que foi feito de tecido? Porque não tem outro. Então, tem alguma coisa aberta aí? Então, olhando para esse quadro, você tem que separar máscara de uso comum, máscara que pode ser de um TNT industrial, que também vai para uso comum. Qualquer coisa para ser entregue como material para uso do profissional da medicina que vai estar no front, ele tem certificação. Agora, pode ser que o diretor do hospital, à luz de não ter o que ele mais precisa, ele vai dizer, olha, entre não ter isso, vamos para isso. Em tempos de guerra, você tem situações. Agora, nós não podemos recomendar qualquer coisa dessa natureza. O que é médico tem que ter certificação. Lígia, eu tenho uma
uma outra palestra agora ali por volta das 17 quebradinha. Precisava. Você pode até mandar as perguntas, eu me comprometo a respondê-las e mandar para vocês aí. Você manda no meu e-mail e eu dou uma resposta para elas e mando para você enviar para os perguntadores. Mas eu não consigo ficar muito mais tempo na nossa entrevista aqui, que nós tínhamos marcado até as 17, então. Isso. Não, realmente são muitas dúvidas. Eu queria avisar as pessoas aqui, porque elas estão mandando, na verdade, olha, eu tenho tecido X, será que ele serve? Olha, eu tenho tecido Y. Então, qual a norma para Jolec? Estão perguntando aqui, né? Então, na verdade, são perguntas que a BIT consegue responder, o engenheiro têxtil nosso consegue responder para vocês. Então, eu acho que a melhor forma de vocês encaminharem essas dúvidas mais técnicas seria para faleconosco@abit.org.br, porque aí a gente encaminha a sua pergunta, ou é para um engenheiro têxtil, ou é, de repente, para uma empresa, e a gente te dá o link das empresas que, eventualmente, podem te orientar se tem tecido para vender e como é que é tudo isso, tá bom? Fernando, eu acho que realmente são muitas perguntas, não param. Então, realmente com dúvidas sobre o tecido, tá? Outros mandando até KNAI para confecção de roupas profissionais, enfim, muita coisa. A gente vai dar aqui uma pré-selecionada. Quem quiser a resposta, por favor, manda e-mail para faleconosco@abit.org.br, porque aqui eu só tenho o nome, o apelido de vocês, né? Eu não tenho como entrar em contato com vocês. Então, a gente vai varar a noite aí respondendo para vocês o que a gente souber. Doutor, muito obrigado. Fernando, quer fazer considerações finais? Doutor Vecina, foi um prazer tê-lo conosco, principalmente pela sua simpatia e conhecimento. Calmo, didático, e colocou aquilo que nós precisamos. Nós estamos aí numa guerra, numa cruzada. Como o senhor falou, nós vamos ter muitos mortos e feridos, lamentavelmente. Podemos ter 1 milhão, 1,5 milhão, dependendo do que a gente faça, ou 40 e poucos mil. Não importa o número, dizia Marco Aurélio, uma vida que sai é uma vida que é uma particularidade que vai, né? Então, doutor, eu gostaria de agradecer mais uma vez e, não explorando demais o senhor, mas numa outra ocasião, um pouco mais à frente, a gente poder explorar mais uma vez esse tema, porque a angústia do retorno hoje, ela é muito grande, porque primeiro que ninguém tem essa resposta, e as pessoas ficam assim, puxa, mas se eu tivesse pelo menos um horizonte, daqui a 30 dias nós vamos começar a voltar. Eu falei, olha, se você me perguntar como um leigo, eu diria que é possível imaginar daqui a 30 dias alguma coisa começar a voltar, em alguma localidade, em algum canto. Mato Grosso está voltando, Santa Catarina ia voltar comércio, adiou para mais 10 dias, mas nós estamos naquele período de achatamento da curva, mas as empresas falam, eu também estou sendo achatado, eu não sei se eu vou resistir, tá? Então, essa angústia é natural, cuidado com a economia, cuidado com as pessoas, mas primeiro cuidado com as pessoas, depois cuidado com a economia. Eu agradeço muito a sua intervenção e participação, muito esclarecedora, e nós vamos continuar, dentro do possível, contando com a sua participação aqui em outros programas da nossa rede ABIT. Muito obrigado. Estou à disposição de vocês, foi um prazer, espero realmente ter contribuído com algum conhecimento que eu tenho mais dessa parte do vírus, da desinfecção, dos procedimentos médicos, e que complementado pelo conhecimento que vocês da área têxtil têm do que vocês fazem. Parabéns para vocês e muito obrigado pela ajuda, pelo auxílio a nós profissionais de saúde. Obrigado a todos e até uma próxima live. Nós já vamos marcar para falar sobre mercado também, pós-crise. É isso aí. Obrigado a todos. É isso aí. Tchau.